Pessoal, vamos falar hoje de associação de baterias ou associação de geradores. A gente pode associar as baterias em série ou em paralelo. Na associação em série, a gente consegue aumentar a força eletromotriz equivalente, mas mantendo a mesma corrente elétrica. Então vamos supor que a gente tenha pilhas de 1,5 V cada uma, e a gente quer fazer funcionar uma lanterna que precisa para funcionar 4,5 V. Então a gente tem que pegar essas três pilhas e ligar elas em série. 1,5 V mais 1,5 V mais 1,5 V, a gente vai ter 4,5 V suficientes para funcionar essa lanterna. A gente associa baterias em série ligando o negativo de uma bateria com o positivo da outra. Negativo com positivo. Símbolo de bateria é assim. A gente tem aqui o tracinho menor, que é o negativo, tracinho maior, que é o positivo. Essa é a resistência interna da bateria. Vamos considerar que é uma bateria real, tem uma resistência interna. Essa é a DDP dos terminais da bateria, eu chamei de 1, e a corrente que está passando por ela. Liga outra bateria em série. Perceba que eu liguei o negativo de uma com o positivo da outra. Então a gente tem uma outra bateria que pode ser igual, pode ser diferente. Normalmente são iguais as baterias. E2 é a resistência interna R2 e a DDP U2. Tem uma terceira bateria, E3, R3 e U3. Então a gente tem três baterias e a gente vai obter a bateria equivalente dessa associação, uma bateria resultante que exerce a mesma função dessas três baterias associadas. Então o gerador equivalente ele vai ter uma força eletromotriz equivalente que é dado pela soma de E1 mais E2 mais E3. É assim que a gente consegue aumentar a força eletromotriz na associação em série. Corrente é a mesma corrente estava passando nos três resistores, está passando na bateria, quando as três baterias está passando na bateria equivalente. A resistência interna equivalente, você calcula pela soma algébrica das resistências internas, R1 mais 2 mais 3. É a mesma forma de associação de resistências em série, a gente soma algebricamente. E a DDP nos terminais de cada uma delas é a soma, você vai ter a resultante. Então, a DDP na bateria equivalente vai ser a soma de U1 com U2 com U3. Agora, associando as baterias em paralelo, a gente vai associar baterias iguais em paralelo. Aqui a gente não vai poder associar baterias diferentes em paralelo. Elas têm que ter a mesma força eletromotriz, elas têm que ter a mesma resistência interna. Senão, a gente vai ter uma bateria, se ela tiver uma força eletromotriz menor, ela vai acabar funcionando como um receptor, ela vai consumir energia. Então, a gente tem que ter baterias iguais em paralelo. Nesse caso, nesse tipo de associação, a corrente elétrica ela vai aumentar. A corrente elétrica aumentará e a força eletromotriz ela não vai mudar. Ela vai continuar sendo igual a E. Você vai associar baterias de mesma força eletromotriz E, cada uma delas, você vai ter uma resultante que vai ser E também. Você vai associar 10 baterias de 12 volts. A força eletromotriz equivalente vai ter 12 volts também. Você vai aumentar a corrente, mas a força eletromotriz não vai mudar. A gente associa baterias em paralelo, ligando agora negativo com negativo, positivo com positivo. Então, a maneira de a gente representar, está lá o símbolo de uma bateria, a outra bateria em paralelo com ela, iguais, mesma resistência interna, R', mesma força eletromotriz E e E. Então vai sair uma corrente dessa bateria de cima, vai sair uma corrente da bateria de baixo, que vão ser iguais, porque as baterias são iguais. E no total, no resultante, a gente vai ter o I, que vai ser a soma de 1 com I2. Então, por exemplo, está saindo 1 ampere aqui de cima, está saindo 1 ampere aqui de baixo, então a gente vai ter 2 ampere resultante. A DDP, os terminais da bateria, chamei de U. Então, a gente vai ter uma bateria equivalente, uma bateria resultante dessa associação,
que vai ter uma resistência interna equivalente, uma força eletromotriz equivalente, que não vai mudar, e o U também que não vai mudar. Em paralelo, a DDP é a mesma. Então, ó, o U é o mesmo, certo? Então, a DDP nos terminais das duas baterias em paralelo é a mesma DDP nos terminais da bateria equivalente. Em paralelo, a DDP não muda. A corrente é a soma, a corrente total, a corrente resultante na bateria equivalente é a soma de I1 com I2. Nesse caso, a gente só tem duas baterias. Se tivesse 3, 4, 5, 6, é somar as correntes elétricas de cada uma delas. Força eletromotriz equivalente é igual a E, né? Como eu falei, você tem aqui 3 volts, aqui 3 volts, o resultante vai ser 3 volts, não vai mudar. Resistência equivalente, resistência interna equivalente. Quando a gente associa resistores em paralelo iguais, resistores em paralelo iguais, a gente pode calcular a resistência equivalente por R dividido por N, onde R é o valor da resistência e N é o número de resistores associados. Então, nesse exemplo que eu peguei, a gente tem duas baterias somente em paralelo, então o N vai ser igual a 2, que eu coloquei aqui, ó, R dividido por 2, a resistência equivalente interna nessa associação R por 2. R é o valor da resistência, que não foi informado aqui, em função de R mesmo. Então, dessa forma, a gente aumenta a corrente, mas mantém a mesma força eletromotriz. As baterias duram mais quando você associa em paralelo. Exemplo, calcule a força eletromotriz equivalente das baterias ideais, ou seja, ideais é que ela não tem resistência interna, associadas de acordo com a figura abaixo. Então, a gente tem aqui, essas baterias aqui estão em paralelo entre si, essas também estão em paralelo entre si. Então, primeiro, vamos calcular o equivalente dessas daqui que estão em paralelo entre si. Paralelo não muda, então você vai ter 1,5 volt. Aqui, essas outras duas em paralelo também, o equivalente vai dar 1,5 volt, não muda. Então, vamos trocar essas duas baterias em paralelo por uma de 1,5 volt. Essas outras duas em paralelo também por uma de 1,5 volt. Agora a gente ficou com essa equivalente em série com essa outra aqui do lado de 1,5 volt. E aqui embaixo a mesma coisa. Agora, em série, a gente soma 1,5 volt mais 1,5 volt, 3 volts. Da mesma forma aqui embaixo. 1,5 volt mais 1,5 volt, 3 volts. Então a gente troca essas duas baterias aqui de cima por uma de 3 volts e aqui de baixo a mesma coisa, 3 volts. Aí agora a gente fica com duas baterias em paralelo. E elas têm o mesmo valor, 3 volts. Em paralelo não muda, a gente tem o mesmo valor da força eletromotriz. Então você vai trocar essas duas de 3 volts por uma de 3 volts. A força eletromotriz continua o mesmo valor. Certo, pessoal? Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Deixa o like aí embaixo se você gostou. Valeu!